por que sofremos tanto? Foi mais uma pergunta que enviaram. Nós sofremos porque temos olhos para o sofrimento. Nós sofremos porque vemos as coisas como sofridas. Na semana passada, eu li um livro sobre mulheres na guerra, se não me engano, Svetlana Alexievich. Eu provavelmente estou dizendo o nome errado. Porque em russo, né? Eu não falo russo. Só sei dizer dá. Sim. E niet, não. Mas ela entrevista mulheres de 40 anos atrás, naquela época que ela escreveu o livro foi censurado, queria-se fazer uma outra imagem da guerra como heróica, mesmo 40 anos depois, no final da década de 90. Então ela narra, década de 80, e ela narra, até registra as palavras do censor. Mas estas pessoas narram um sofrimento impossível para nós de compreendermos. É como uma mulher pergunta no livro, uma testemunha: você sabe como é o grito de uma criança que é jogada num poço? Você sabe como é o sofrimento de uma mãe que se enforca por não dar comida, não ter comida para dar para os filhos, por ver seus filhos morrendo de fome? Você sabe como é o sofrimento de um homem que perdeu os 2 braços, as 2 pernas, e consegue se jogar mesmo assim, se jogar da beira de um navio, porque sente-se um inútil? Você sabe o que é sofrimento capaz de enlouquecer uma mente humana? Os nossos sofrimentos no dia de hoje não são nada comparados com esses sofrimentos, com os sofrimentos das pessoas que estão na Síria, vivendo situações de bombardeio, de guerra, que a vida inteira vão levar consigo, ou vendo famílias inteiras sendo massacradas, ou sendo únicos a restar. Uma vez eu vi um documentário de Rubinstein, Arthur Rubinstein, o grande pianista, e ele tinha muitos parentes na Polônia, mas infelizmente ele era judeu. No fim da guerra não sobrava nenhum parente. Nenhum. Todos, tios, primos, pais, avós, todos mortos. Isto é sofrimento profundo. E nós temos que ler para saber o que é isto, né? Nós que vivemos num mundo hoje onde a fome é rara. 200 anos atrás não era assim. Nós não tínhamos navios grandes capazes de levar comida de um lugar para o outro. Nunca a humanidade comeu tanto. Hoje é mais fácil, em todo o mundo ocidental, você morrer porque comeu demais, porque está gordo, obeso. Essa é a nossa verdadeira epidemia. Então nós vivemos um mundo de abundância. Pela primeira vez na história da humanidade, mais de 50% da humanidade pertence à classe média. Não existe mais aquela massa de despossuídos de que fala a inscrição ao pé da Estátua da Liberdade. Eles hoje, na humanidade, são minoria. É uma minoria que nos envergonha? Sim, é.
mas a humanidade nunca viveu um tempo como esse. Nunca a violência foi tão pequena comparada com a violência do passado. E desde os anos 50, com os avanços da medicina e dos antibióticos, nossa Idade Média aumentou extremamente. No Brasil, a expectativa de vida ao nascer era de 46 anos. Hoje é de 73. Mas, na realidade, uma pessoa de 72 anos como eu tem uma expectativa de vida por volta de 80 para 84 anos. É a expectativa de sobrevida, como se chama. Quem chega nessa idade tem uma expectativa muito maior do que a expectativa de vida ao nascer. E por isso a humanidade dobrou de tamanho também, porque nós praticamente dobramos a nossa expectativa de vida. Então, nós sofremos também porque não enxergamos os sofrimentos da maneira que as pessoas que estão numa situação de guerra, por exemplo, enxergam. Nós não vemos as mesmas coisas. Então, o sofrimento está nos nossos olhos. É necessário que nós troquemos os nossos olhos pelos olhos de Buda. Porque a diferença entre Sansara e Nirvana não é uma diferença de lugares. Sansara é o mundo da perambulação em que andamos procurando a felicidade num novo amor, numa nova casa, num novo carro, em qualquer coisa. Esse é o mundo da perambulação, da procura pela felicidade. Estamos sempre insatisfeitos, porque queremos um pouco mais. E Nirvana é o mundo onde os desejos foram extintos, as ânsias, a sede, Trishna, a sede pelas coisas foi extinta, em que não importa muito cada bem material e cada coisa, nem esse corpo. Aí você se conscientiza que esse corpo é temporário e que você o tem por empréstimo. E que você também vai morrer e que tudo está se desfazendo e desaparecendo. E que você deveria prestar atenção nesses fatos, compreendendo que assim como você corta as unhas e coloca as raspas fora sem se importar, é um pedaço do seu corpo, ou como seus cabelos. Se você vir que as coisas todas são evanescentes e transitórias, então você não se agarra a elas e naturalmente a vida do momento presente apresenta sua felicidade e o sofrimento se desvanece. O Sutra do Coração fala nisso. Ele diz que quando o Bodhisattva vê o vazio dos 5 agregados, vê a vacuidade de tudo isso, toda a agonia e sofrimento desaparecem. Então, o despertar, a iluminação em si, eu prefiro a palavra despertar, o despertar do sonho das ilusões é a maneira de libertar-se dos sofrimentos. Então, sofremos porque temos olhos para o sofrimento. Se tivermos olhos para o Nirvana, no mesmo mundo onde é o Sansara, você vê o Nirvana. Então, você tem que tirar esses olhos que você tem, que veem o Sansara, e trocar pelos olhos iluminados de Buda, que veem o Nirvana. Gratidão, Sensei. É muito bom, assim, porque faz essas palavras, não posso falar por todos, né, mas eu falo por mim, isso toca profundamente, assim, e faz a gente refletir. Eu acredito que cada um aqui vai pensar um pouquinho hoje antes de dormir, ou em algum momento, porque essas palavras ecoam, assim, de uma forma muito profunda e muito bonita, assim.
Não é fácil ouvir essas coisas, mas é tão necessário, tão importante, porque às vezes a gente passa um longo tempo sem ouvir, e aí a gente esquece disso e vai tocando a vida de qualquer forma, né? E a gente começar a ouvir e se familiarizar com essas palavras que o Sensei está trazendo, assim, com esse Dharma vivo que o Sensei está trazendo, é muito importante, assim.